vamos para os nossos últimos exemplos. O exemplo 7 nos diz o seguinte: na figura abaixo está representada a planta baixa de um escritório que terá seu piso totalmente revestido de carpete. Qual a quantidade de carpete necessária para executar o serviço? Bem, eu quero colocar carpete nesse escritório. E se eu quero colocar carpete, evidentemente eu vou colocar esse carpete na parte interna do escritório. Então eu vou colocar aqui, certo? Então, para eu saber a quantidade necessária de carpete, eu tenho que saber a área desse escritório. Então, sempre que eu tiver uma questão falando de, por exemplo, colocar piso, colocar carpete, algo que envolva a parte interna de uma figura, eu vou calcular a área dessa figura. Já se eu tiver, por exemplo, uma questão que envolva cercar, colocar cerca, rodear uma figura, se eu tiver coisas relacionadas ao contorno da figura, como são o caso desses exemplos que eu citei, eu vou usar a ideia de perímetro. Nesse caso aqui, como eu quero colocar carpete, eu vou usar a ideia de área. Então, para eu saber a quantidade mínima de carpete usado, eu vou calcular a área dessa figura. Aí, como eu disse para vocês, eu tenho aqui uma figura meio estranha, né? Então, sempre que eu tiver uma figura estranha, que eu não conheço, que eu não consigo reconhecer, que não é uma figura notável, eu vou tentar repartir, dividir essa figura em figuras as quais eu consigo calcular a área. Então, eu sei calcular a área de quais figuras até agora? Bem, eu sei calcular a área de um retângulo, de um quadrado e de um triângulo. Então, eu vou tentar repartir essa figura em quadrados, retângulos e triângulos. Aí, como é que eu consigo fazer essa partição? Percebam que se eu fazer essa divisão aqui, eu vou conseguir dividir a figura em um quadrado, um triângulo e um retângulo. Então, como é que eu faço para calcular a área da figura? Eu calculo a área separadamente do quadrado, do triângulo e do retângulo, e no fim eu somo essas áreas para encontrar a área total da figura. Aí vamos lá, vamos calcular a área da figura 1, que é um quadrado. Aí como é que calcular a área de um quadrado? Base vezes a altura. Quem é a base? 4. Quem é a altura? Também 4. Então a área da figura 1 é 4 vezes 4, que é igual a 16 metros quadrados. Vamos agora para a figura 2. A figura 2 é o quê? Bem, é um triângulo. Para calcular a área de um triângulo, eu vou fazer base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? Bem, a base é isso daqui. Quem é a altura? Bem, a altura é isso daqui. Percebam que a base do triângulo coincide com o lado do quadrado. Então, se todos os lados do quadrado medem 4, então, evidentemente, esse lado também vai medir 4 metros. Então, a base do triângulo mede 4. Quem é a altura do triângulo? Bem, percebam que a altura do triângulo vai coincidir com o lado do retângulo 3. E se eu sei que a medida desse lado do retângulo é 3, porque percebam que é 2 mais 1, então 3 metros. Então, o lado oposto a esse lado também vai medir 3 metros. Então, a altura do triângulo mede 3. Aí vai ser 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, a área da figura número 2 é 6 metros quadrados. Agora vamos para a figura número 3, que é um retângulo. Aí, mais uma vez, como é calculada de um retângulo? Base vezes altura. Essa daqui é a base, e ela mede 4. E a altura, como visto anteriormente, mede 3, porque esse pedacinho aqui mede 1, esse pedacinho aqui mede 2, e esse outro pedacinho aqui mede 1. 1 mais 2,
3. Então, a área do retângulo 3 é igual a 12 metros quadrados. Aí, quem vai ser a área total da figura agora? Bem, a área total da figura vai ser a soma das áreas dessas figuras menores, da figura 1, da figura 2 e da figura 3. A figura 1 tem 16 metros quadrados de área, a figura 2, 6 e a figura 3, 12. 16 mais 6 dá 22 e 22 mais 12, 34. Então, a área da figura é igual a 34 metros quadrados. Vamos agora para o nosso último exemplo. Aí eu quero saber a área da figura abaixo. Aí, mais uma vez, é uma figura um pouquinho estranha. Aí, o que é que eu faço quando eu tenho figuras estranhas, que eu não consigo reconhecer, que eu não consigo nomear? Eu vou tentar dividir essa figura em figuras das quais eu consigo calcular a área. Aí percebam que se eu dividir a figura dessa forma, eu vou ter uma figura 1, que é um retângulo, e uma figura 2, que é um quadrado. Ou melhor, que é um triângulo, perdão. Então, a figura 1 vai ser um retângulo e a figura 2 vai ser um triângulo. Aí, basta que eu calcule a área da figura número 1, depois calcule a área da figura número 2 e depois basta que eu some essas duas áreas para que eu encontre a área total da figura inteira. Aí, vamos calcular a área da figura 1. A figura 1 é um retângulo. Aí, como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Aí, quem é a base desse retângulo? Percebam, a base não é 8, porque 8 vai ser a medida de tudo isso daqui. A base do retângulo é só esse pedacinho aqui, ó. Aí, percebam que esse pedacinho aqui vai medir 4. Porque se esse lado aqui mede 4, o lado oposto também vai medir 4 centímetros. Então, a gente já descobriu aqui que a base mede 4. Então, a base mede 4 e quem aqui é a altura? Quanto aqui mede a altura? 3. Então, a área desse retângulo é 4 vezes 3, que é 12 centímetros quadrados. Vamos calcular a área agora do retângulo, do triângulo, que é a figura número 2. Aí, como é que calcula a área de um triângulo? Base vezes a altura, dividido por 2. Aí, quem é a base desse triângulo? Bem, se isso tudo aqui mede 8 e esse pedacinho aqui mede 4, quanto é que vai medir esse outro pedaço aqui? Porque esse pedaço aqui vai ser a base do triângulo. Então, se tudo aqui mede 8 e esse pedaço aqui mede 4, a medida do comprimento da base do triângulo tem que ser um número que somado com 4 dê 8. Então, quem vai ser? Vai ser 4. Então, eu já sei que a medida da base do meu triângulo vai ser 4. E quem vai ser a altura? Bem, se esse lado aqui do retângulo mede 3, o lado oposto a ele também vai medir 3 centímetros. Então, a altura do triângulo vai ser igual a 3. 4 vezes 3, 12. E 12 dividido por 2, 6. Então, a área do retângulo do triângulo 2 vai ser 6 centímetros quadrados. Aí, agora, quem vai ser a área total? Bem, a área total vai ser a junção da área do retângulo com a área do triângulo. Então, a área total vai ser 12 mais 6, que é igual a 18 centímetros quadrados.